Durante séculos, essa pergunta ecoa entre ruínas, papiros e páginas da Bíblia. Ramessés foi o faraó que enfrentou Moisés? Aquele que desafiou Deus e perdeu tudo? A imagem desse rei poderoso, orgulhoso e furioso diante das pragas do Egito está marcada na cultura popular. Filmes, livros e sermões cristãos reforçaram esse retrato. Mas o que a história, a arqueologia e as escrituras realmente dizem? Vamos viajar até o coração do Antigo Egito. Um império poderoso, estruturado, repleto de deuses, rituais, riqueza e escravidão. Ali, em meio ao luxo e ao deserto, reinou Ramessés II, chamado por muitos de O Grande. Ele governou por mais de 60 anos, entre 1279 e 1213 a.C. Construiu monumentos gigantescos, liderou batalhas lendárias e estabeleceu sua imagem como a do deus Ra encarnado. Um rei que se via como imortal. E então temos a narrativa bíblica do Êxodo. Um Deus que confronta o maior império da época para libertar um povo escravizado. Um homem, Moisés, retornando ao Egito para falar em nome do Altíssimo. Um confronto direto entre o céu e a terra, entre o invisível e o trono visível do faraó. É fácil imaginar Ramessés naquele papel, mas será que ele realmente foi o faraó do Êxodo? A primeira pista está em Êxodo 1:11. E os egípcios puseram sobre eles chefes de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram para Faraó as cidades de Pitom e Ramessés. O nome da cidade aparece, e sabemos que Ramessés II construiu uma capital chamada Pi-Ramessés, no delta do Nilo. Isso levou muitos estudiosos e até Hollywood a ligarem os pontos. Se a cidade se chama Ramessés, o faraó só poderia ser Ramessés II. Mas há um problema. A arqueologia mostra que a cidade de Pi-Ramessés foi ocupada séculos depois do período que a Bíblia sugere para o Êxodo. Muitos estudiosos apontam que o uso do nome Ramessé na Bíblia pode ter sido uma atualização do texto feita por escribas posteriores, substituindo nomes antigos por nomes conhecidos do público da época. Agora entra a cronologia. Em 1 Reis 6:1, está escrito que a construção do Templo de Salomão começou 480 anos após a saída dos hebreus do Egito. Sabemos que o templo foi iniciado por volta de 966 a.C. Fazendo as contas, isso colocaria o Êxodo por volta de 1446 a.C., quase 2 séculos antes de Ramessés nascer. Se seguirmos essa linha, o faraó do Êxodo teria sido outro. Provavelmente um entre Tutmés III ou seu filho Amenófis II, que reinaram no século XV a.C. E aqui entra outra pista curiosa. Amenófis II era conhecido por sua arrogância e dureza, características muito próximas do faraó descrito em Êxodo. Além disso, há registros egípcios que mostram que ele teve perdas militares inexplicáveis durante seu reinado. Coincidência? E o que dizer de Merneptah, filho de Ramessés II? Uma estela encontrada em 1896 traz a inscrição: Israel está devastado. Sua semente não existe mais. Esse é o primeiro registro egípcio mencionando Israel como um povo. Isso mostra que em 1207 a.C., Israel já estava estabelecido em Canaã. Isso só faz sentido se o Êxodo tivesse ocorrido muito antes, o que tira Ramessés II da jogada. Então, por que ele continua sendo o faraó do Êxodo nos filmes, nas pregações e na cultura popular? A resposta é simples. Ramessés é uma figura cinematográfica perfeita. Um rei majestoso, retratado em milhares de estátuas, com uma presença de tirar o fôlego. Ele simboliza o orgulho humano, o poder que desafia o céu. É o antagonista ideal para uma história de fé, coragem e milagres. Mas a ausência de registros egípcios sobre o Êxodo também levanta dúvidas. Os egípcios registravam tudo, menos derrotas. Nunca admitiam tragédias. O silêncio deles pode, na verdade, ser uma evidência. Não há estelas dizendo: Deus nos venceu e levou nossos escravos. Isso não seria escrito em pedra, seria apagado da história oficial. Além disso, muitas das pragas descritas na Bíblia têm paralelos com fenômenos naturais já documentados no Egito. A água do Nilo ficando vermelha por algas tóxicas.
rãs fugindo da água, moscas se multiplicando, gafanhotos invadindo plantações. Uma sequência de eventos que, vista isoladamente, poderia parecer natural, mas em sequência, com sincronia, com aviso prévio, soa como um juízo sobrenatural. A discussão permanece em aberto. Alguns estudiosos modernos adotam uma visão simbólica. O êxodo seria um eco histórico, baseado em várias pequenas fugas de escravos hebreus ao longo de séculos. Outros defendem que ele ocorreu literalmente, mas em outra época, com outro faraó. E há os que sustentam que Ramsés II, apesar das divergências cronológicas, pode ter sido o personagem real por trás da lenda. A verdade é que não existe consenso acadêmico, mas existe uma certeza teológica. O êxodo aconteceu para mostrar que nenhum império é eterno e nenhum trono humano pode resistir à vontade de Deus. Ramsés, sendo ou não o faraó daquela história, representa algo maior, o orgulho humano diante da mão de Deus. Essa história, mais do que buscar um nome exato, nos convida a refletir. Estamos ouvindo a voz do céu ou endurecendo o coração como o faraó? Deus continua chamando, libertando, guiando. O que ele fez no Egito, ele faz em nossas vidas. Quebra correntes, abre caminhos e transforma escravos em livres. Se esse vídeo te ajudou a entender essa dúvida milenar, curta, compartilhe e comente aqui o que você pensa. Ramsés foi mesmo o faraó do Êxodo? Ou apenas uma sombra do verdadeiro confronto entre o céu e o orgulho humano? Se quiser continuar mergulhando em temas como esse, já se inscreve e assiste ao próximo vídeo aqui do lado. Porque quando Deus fala, nem os reis podem resistir.